Alô Brasil, Adriano Fio chegou com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Vídeo esse na sexta-feira santa, sexta-feira de feriado, mas é para falar sobre Real Madrid e Mallorca, jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. Amanhã o Real Madrid vai até o Solimoncos, lá na ilha de Mallorca, para enfrentar um adversário complicado. O Real Madrid aí pensando em encostar no Barcelona, precisa vencer. O Álvaro Arbeloa deixou muito claro. Temos 9 finais, sem contar a Liga dos Campeões, então aí momento decisivo da temporada. Parada das seleções aí meio que para ter uma reflexão sobre esse momento, e aí vamos aí até o final da temporada sem paradas. Espero que o Real Madrid consiga fazer um bom final de temporada. Mas antes de saber tudo sobre esse jogo, espero que vocês curtam o feriado com as suas famílias, seja um momento de reflexão. E o boa Páscoa para vocês já de imediato. Mas é isso, o Real Madrid está preparado para o duelo contra o Mallorca. Jogo muito importante, como eu falei para vocês, para continuar na briga pelo campeonato, até porque o Barcelona amanhã também enfrenta o Atlético de Madrid lá no Wanda Metropolitano, lá em Madrid. Então as chances de tropeço do Barcelona é maior no jogo de amanhã. Então o Real Madrid, podendo vencer o Mallorca, pode encostar aí na liderança do campeonato. O jogo será apitado pelo árbitro José María Sánchez Martínez. O Real Madrid não tem muitas boas lembranças dele, mas o jogo será apitado por ele. Um jogo importante, claro, na briga pelo campeonato. O Barcelona tem 4 pontos de vantagem para o Real Madrid, mas o Arbeloa vê o jogo como uma final, apesar que ele tem alguns problemas, principalmente a ausência de Federico Santiago Valverde de Peta, que está fora por conta que pegou um jogo de suspensão por conta da expulsão contra o Atlético de Madrid. Mas aí o Real Madrid deve ir com força máxima. Conta também com a volta de Álvaro Carreras e de Éder Militão, né, zagueiro que está aí há 4 meses machucado, mas estava fazendo muita falta. O Real Madrid deve ficar à disposição para o jogo de amanhã. Como eu falei para vocês sobre ser um duelo difícil, é complicado enfrentar o Mallorca. Na temporada passada o Real Madrid empatou no jogo do primeiro turno lá em Palma de Mallorca. Foi aquele jogo da polêmica ali que o Vinícius Júnior perdeu o pênalti e tudo. Que ficou aquele negócio na terceira rodada que o Ancelotti falou, olha, com esses jogadores não dá, porque eles não estão correndo. Meio que quis dar uma bronca nos jogadores, mas aí a gente viu como aconteceu a temporada e não funcionou muito. O Real Madrid visita o Mallorca com apenas 2 vitórias nos últimos 5 jogos. É um confronto difícil, são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Então é um adversário que o Real Madrid tem sofrido quando visita a ilha. Então o Real Madrid também deve contar com a volta de Kylian Mbappé ao time titular. Nos jogos contra o Manchester City e contra o Atlético de Madrid, Kylian Mbappé foi reserva, ele não pôde ter tantos minutos assim. O Álvaro Arbeloa até foi perguntado sobre isso na coletiva de imprensa e ele falou, olha gente, era muito claro que o Mbappé seria reserva porque o time estava bem, meio que era o senso comum o Mbappé ser reserva no jogo contra o Atlético de Madrid. Jude Bellingham, ele foi perguntado também, achou um pouco estranho, né, mas falou que o Jude já é adulto e sabe muito bem o que faz, por ter ido à seleção da Inglaterra e ter apenas treinado. O Jude Bellingham não entrou em campo em nenhum dos 2 amistosos contra o Japão e contra o Uruguai. Então, Jude Bellingham foi para a data FIFA, mas meio que descansou, né? Apenas realizou treinamentos. O que é estranho, porque ele poderia muito bem ter ficado em Valdebebas, treinando com o grupo, até para o Álvaro Arbeloa entender melhor como vai encaixar o Jude Bellingham. Então, missão aí para o Álvaro Arbeloa. Gravei um vídeo curto aqui, tá com uma semana mais ou menos, creio, sobre como o Arbeloa ia ter trabalho para encaixar o Real Madrid com Jude Bellingham e Kylian Mbappé, já que o time se acertou, o time venceu o Manchester City sem esses 2 jogadores. Vinícius Júnior, né, tá com aquele ar de dúvida em relação ao jogo contra o Mallorca, porque o Vini Júnior jogou os 2 jogos da data FIFA, ele jogou contra a França nos 90 minutos, teve aquele problema de fadiga muscular, que ele ficou 2 dias aí sem treinar, teve folga, passou aí 2 dias meio que o Carlo Ancelotti preservando o jogador, mas jogou 60 minutos contra a Croácia. Então talvez não se surpreendam se amanhã no jogo contra o Mallorca o Vinícius Júnior comece no banco de reservas, também pensando já no jogo contra o Bayern de Munique na quarta-feira. E até sensato, né, o Real Madrid poupar o Vinícius Júnior, porque ele vem de 55 jogos dos 57 possíveis desde o Mundial de Clubes lá em junho do ano passado. Sobre a volta do Militão, volta depois de 4 meses, zagueiro importante do Real Madrid,
Todos nós sabemos como o time jogou bem na temporada enquanto o Militão estava. Depois da lesão dele, o time teve a sua queda de rendimento. E, claro, saudável, ele é o melhor zagueiro do Real Madrid. Mas a gente tem muito falado do hipotético Éder Militão há muito tempo, desde 2023 aí com problemas de lesões. Foram 2 ligamentos cruzados rompidos, né, tanto do joelho esquerdo quanto do joelho direito. Problema grave na coxa, então Éder Militão aí saudável, o hipotético Militão, né? A gente fala tanto do hipotético Neymar, mas o hipotético Militão é sim o melhor zagueiro do Real Madrid. Álvaro Arbeloa comentou na entrevista coletiva que o Real Madrid agora entrou em modo primavera, que é aquele período que sai o sol, que o time aflora, então o Real Madrid aí no modo primavera. Como diz o dilema, né, o Real Madrid faz aniversário em março, mas as comemorações são na primavera, então o Real Madrid em modo primavera e quer pegar o melhor rendimento na temporada, quer levar a temporada ao melhor nível possível, que seria ganhar a Liga Espanhola e ganhar a Liga dos Campeões. Tenho muito essa sensação, e vou comentar isso mais no vídeo pré-Real Madrid-Bayern, de que se o Real Madrid tirar o Bayern de Munique, o time vai pegar uma engrenagem aí que talvez seja muito difícil de interromper, sabe? Que aí é para bater campeão da Liga dos Campeões. Falei sobre o Vinícius Júnior, né, que pode aí ser poupado. A escalação é mais ou menos o que a gente tem visto, com Arnold, Rudiger, Huijsen e Carreiras de volta. Acho que no jogo de amanhã deve ser Álvaro Carreiras. No meio campo, Tchouaméni, que foi preservado na data FIFA pelo Didier Deschamps no segundo jogo. Vem Tchouaméni, Arda Güler, Thiago Pitarchi, que foi para a seleção sub-21 da Espanha e jogou bem. E aí na frente, Brahim, Mbappé e acho que ele vai colocar, não sei se ele vai colocar outro meia, não sei se ele vai colocar outro atacante. Um bom nome seria o Gonçalo. Então o Álvaro Arbeloa com alguns probleminhas, mas eu não quero meio que imaginar aqui mais ou menos a escalação com tantas surpresas, mas deve ser isso. Ele deve substituir o Federico Valverde, que está suspenso, por outro meio campista, e aí vamos ver se vai ser o Camavinga, vamos ver se ele vai colocar o Manuel Angel, por exemplo, né? Manuel Angel, Pitarchi e Tchouaméni, mas aí vamos ficar na expectativa. De olho no rival, de olho no Mallorca. O Mallorca vem de derrota para o Elche no Campeonato Espanhol, né? O jogo aconteceu no dia 21 de março. O time é o décimo... O Mallorca é o 18º colocado na zona de rebaixamento, aí lutando para não ser rebaixado aí com o Elche. Tem 29 pontos, está aí empatado em pontos com o Elche e Alavés. Então é um Mallorca tentando sair da zona do rebaixamento. É um time chato, tem um Muriqui ali na bola parada, então é um time muito chato, é um time até violento, né? A gente tem visto nos últimos anos Raígio, Maffeo, esses jogadores violentos aí em jogos, principalmente contra o Real Madrid, e não é uma visita fácil para o Real Madrid. Então quero que você deixe aqui nos comentários quanto você acha que vai ser o jogo. Curta, comenta, compartilha. Se você chegou até aqui, ativa o sininho, se inscreva aqui no canal. Somos 600 inscritos aqui no canal. Conto com a colaboração de vocês. É isso. Valeu e até a próxima.